Olá, povo do céu, tudo bem? Bom, gente, vim compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo hoje e me fez refletir sobre algumas coisas. Eu fui ao médico hoje, ao ginecologista, para falar sobre todos os sintomas que eu já tenho falado aqui para vocês, já falei para vocês no outro vídeo, né, que tem me incomodado, enfim. E aí, conversei com ele, falei os sintomas, chorei minhas pitangas. E aí, gente, levei um monte de bronca. O médico era um médico jovem, me deu um monte de bronca. E eu fiquei olhando para ele enquanto ele me dava aquela bronca e pensando: tem necessidade disso? Uma mulher com quase meio século ficar tomando bronca de um novinho, principalmente sobre coisas que eu já sabia, que eu já sei, que eu sempre soube, coisas que informações que eu tô cansada de ter, coisas que eu tô cansada de saber que eu precisava fazer. Enfim. E aí eu fiquei refletindo naquilo. Porque são coisas que eu já sei, que eu tô careca de saber, mas que eu não fazia, que eu não praticava e que eu fui deixando pra lá. Gente, é muito difícil hoje em dia alguém não ter informação de nada, porque a internet tá aí, a gente o tempo inteiro tem informação de um monte de coisa. Agora, eu fiquei pensando, por que eu não fiz aquilo que eu sabia que precisava fazer? São tantas as questões que eu poderia ter evitado se eu tivesse tomado essa atitude ou aquela, se eu tivesse feito isso ou aquilo, enfim, tantas coisas. E isso me fez pensar sobre o tempo. Como eu falei, estou com quase 50 anos. Quanto tempo será que eu tenho? Não sei ainda. Não sei, nem vou saber. Mas eu tive 50 anos, quase 50 anos, para fazer tudo aquilo que eu precisava fazer. Claro, né, gente, que a gente tem que descontar o tempo da infância, da adolescência, mas vocês entenderam o que eu tô falando. E aí a questão é, em que tempo eu tô? Em que tempo eu estou, exatamente? A Bíblia fala em Eclesiastes 3 que é um tempo determinado para todas as coisas. E o texto é lindo, aquele texto é maravilhoso, porque ele fala de tempo, e quando fala de tempo, fala de ciclos, fala de um espaço na vida da gente, espaço de começo, espaço de meio e um espaço para o fim. Mas com o meu tempo, com o tempo de olhar para mim, com o tempo de servir a Deus, com o tempo de olhar para a minha saúde, com o tempo de conhecer pessoas, com o tempo de viajar, com o tempo de trabalhar, o que eu tenho feito com esse tempo? E claro, né, gente, que eu não ia me fazer uma pergunta braba dessa sozinha, eu tinha que trazer para vocês também perguntar. Qual é o tempo que você tá? É o seu tempo de sorrir agora? É o seu tempo de fazer algo por você que você nunca fez? É o seu tempo de, sabe, cuidar de você, de olhar para você? É o tempo de cuidar da sua família? É o tempo de trabalhar, de estudar? É o tempo de quê? Qual é o tempo que está brotando na tua vida nesse momento? E muitas vezes a gente deixa esse tempo passar. E quando a gente precisa dele lá na frente, a gente tem que, correr atrás. A gente tem que atropelar a vida. E enquanto a vida me atropela, eu tô precisando atropelar a vida. Kelly, mas isso aí aconteceu com você, não quer dizer que esteja acontecendo comigo? Beleza, mas eu não sou obrigada a ouvir sozinha, né, gente? A bronca, eu vim dividir a bronca com vocês. Não, gente, não é bronca, é realmente uma reflexão. O que nós temos feito com o nosso tempo? Que tempo de qualidade você tem tido? Aliás, a pergunta ainda é anterior a essa. Você tem tido um tempo de qualidade? Qualidade para você, qualidade para sua família, qualidade para os seus amigos, qualidade com Deus, qualidade com o seu trabalho, qualidade com a sua casa. Que tempo é esse que você vem tendo? Ou que tempo é esse que você não está tendo? Como é importante a gente pensar sobre isso? Compreender
que o tempo não volta, gente. A gente corre atrás dele e a gente vai remendando a vida quando a gente entende que perdeu tempo. Mas esse tempo ele não vai voltar. O tempo que você gastou hoje em frente ao celular não vai voltar. E isso não é uma acusação, e eu tô falando pra mim, tá? É igual aquela música que a gente cantava lá atrás. Começar em mim, quebra corações. É exatamente isso. Tô começando em mim. Então, o tempo que eu usei hoje, furtivamente, sabe? Diante do celular, me valeu alguma coisa? Me acrescentou? Melhorou a minha saúde? Ou, pelo contrário? O tempo que eu usei hoje fazendo nada, me ajudou em alguma coisa? E aí a surpresa muitas vezes ajuda. Existe uma coisa chamada, e eu quero falar sobre isso aqui, né, abrindo esse parênteses de tempo, sobre ócio criativo. Porque quando a gente fala de tempo, de aproveitar o tempo, às vezes também a gente pode pensar que a gente precisa fazer as coisas naquele tempo. Que coisas nós precisamos fazer naquele tempo? E aí, existe realmente algo que a gente pode fazer? Nada. Existe algo chamado ócio criativo, que é o momento em que você está ociosa para descansar a sua mente e o seu corpo. Ah, mas nós precisamos ser pessoas produtivas. Sim, mas se a gente pensar, por exemplo, numa planta, que a planta precisa produzir, ela precisa dar o seu fruto. Aquela planta, ela produz naquele tempo certo, naquele tempo de produzir aquela fruta, por exemplo. Mas existe um tempo em que ela precisa de poda, em que ela precisa estar sem produzir, para que ela recupere o seu vigor, para que ela consiga produzir novamente com a mesma qualidade ou com a qualidade melhor do que ela produziu anteriormente. Então, muitas vezes, a gente precisa dessa pausa, gente. A gente precisa parar no tempo. Ou a gente precisa ter, melhor dizendo, um tempo de parar. O tempo em que a gente vai olhar pra gente e falar, parou, agora realmente eu não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui 15 minutos de perna pra cima, perna encostada na parede. Eu vou ficar aqui olhando pro teto branco. Eu vou ficar aqui fazendo nada, porque eu preciso fazer nada. Eu preciso recarregar as minhas energias. E aí talvez você seja daquelas que vão falar assim pra mim, mas a energia a gente recarrega em Deus. A nossa vida a gente recarrega em Deus. Concordo com você. Mas existe o tempo do descanso, mesmo quando a gente está em Deus. Não é descansar de Deus, mas é o tempo de descanso mesmo quando a gente está em Deus. Vocês se lembram que quando Jesus se sentiu cansado, ele foi dormir? Ele dormiu. E olha que o ministério de Jesus durou apenas 3 anos. Ele começou o ministério dele com 30 anos e foi até os 33. O ministério profético de Jesus foi até os 33. 3 anos apenas. E quanto tempo tem que você não tira férias? Quanto tempo tem que você não vai na beira da praia só para olhar o mar e ouvir aquela onda batendo? Ou só para ver o entardecer, o sol se pôr? Ou quantas vezes você não, simplesmente, de repente você não mora perto da praia, como eu moro, mas de repente você tem um lugar que você pode sentar, coloca um fonezinho de ouvido e ouve uma música relaxante, que vai te conduzir para um lugar de paz e de tranquilidade, mesmo no meio do caos. Gente, e aí, preciso dizer isso. Nós estamos vivendo o tempo do caos. Talvez você tenha vivido muitos caos na sua vida, mas estamos vivendo num mundo caótico.
do caos, da correria, do desespero, do ter que ganhar dinheiro, do ter que trabalhar enquanto eles dormem, do ter que competir, do ter que estar sendo visto, do ter que estar ali gritando, eu tô aqui, por favor, me olhe. A gente tem vivido esse tempo. Entra no Instagram que você vai ver isso. Entra no YouTube que você vai ver isso. Mas em meio ao caos, nós precisamos de paz. Em meio ao caos, nós precisamos ir para um lugar de descanso, para um lugar de calmaria. Me lembrando que daquela passagem em que a tempestade estava, sabe, bagunçando os discípulos ali dentro do barco, eles estavam com medo. E Jesus dormia. E o que eles fizeram no momento em que a tempestade apertou? Eles foram para onde a calmaria estava, eles foram para Jesus. E isso é muito... vou usar essa palavra para vocês entenderem. Isso é muito metafórico. Eles foram para o lugar da calmaria. E quando chegaram no dono da calmaria, o dono da calmaria acalmou o caos. Quando nós estamos no caos, nós precisamos ir para o lugar da calmaria. Qual é o seu lugar da calmaria? Deus sempre vai ter um lugar de calmaria para nós. Mas Ele também nos dá escapes, lugares de escape, válvulas de escape, pessoas de escape, presentes, sabe, que vão nos ajudar com isso. Então, às vezes a gente tem condições de viajar para um lugar calmo, sereno, tranquilo. De repente a gente tem amigos que são calmaria para nós. Pessoas que conseguem nos tirar do terremoto, nos tirar da tormenta. Então a gente precisa entender que nós precisamos ter o tempo da calmaria, assim como precisamos ter o tempo do caos, assim como precisamos ter o tempo do crescimento, assim como precisamos ter o tempo da poda, como precisamos ter o tempo da forja, como precisamos ter o tempo com Deus, nós precisamos ter. Se você não tem um lugar de calmaria, você não consegue nem ter um tempo com Deus. Porque se você é barulho, você não ouve a voz de Deus. Se a sua alma é barulhenta, você não consegue ouvir nada. E às vezes Deus está só dizendo isso pra gente. Ei, você está no tempo de me ouvir. Vem aqui pra mim, para eu acalmar a sua alma barulhenta. E eu comecei falando sobre minha ida ao médico, né? Tô aqui falando de alma barulhenta. Mas é porque é o tempo, gente. Eu voltei do médico muito chateada. Chateada porque eu não tive respostas que eu queria, que eu imaginei. Não tive, como eu vou dizer, eu não tive ações que eu imaginei que ele pudesse ter, ou, enfim, estratégias que ele pudesse me dar. Eu vim chateada porque eu precisei ouvir coisas que eu já sabia, mas que eu não pratico. Que eu ainda não pratico. E que o meu bem-estar vai depender do que eu vou fazer com isso que eu sei. Então, muitas vezes, a gente não está no tempo que a gente quer estar. Gente, eu tô falando isso aqui pra vocês, isso é muito a minha realidade hoje. Às vezes a gente não está no tempo em que a gente quer estar, a gente não está no lugar em que a gente deseja estar, mas a gente está exatamente onde a gente deveria estar. Exatamente. Qual é o teu tempo? Em que tempo você está? Em que tempo você vai se manter? Até quando você vai deixar que o caos determine e domine toda a tua vida? Seja na saúde, seja na vida espiritual, seja na sua vida emocional, na sua vida familiar, no seu trabalho. Há um tempo para todas as coisas.
Um dos versículos que eu mais gosto desse texto é: há tempo de espalhar e tempo de ajuntar o que se espalhou. Ou seja, há tempo de você fazer e há tempo de você se recolher daquilo que foi feito e diante daquilo que foi feito e ser apenas você. Minha palavra compartilhada com você hoje é essa. Que Deus abençoe você e que você tenha sabedoria, discernimento para lidar com o teu tempo e que você descubra qual é o tempo da tua vida em que você deve estar. Um grande beijo para você. Se inscreve aqui no canal, compartilha com alguém, deixa o seu comentário. Me ajuda a conhecer você, a falar com você. Aqui eu não sei quem olha, quem não olha, então se você não deixar seu comentário, eu não sei que você veio aqui ou não, né? Se você veio aqui ou não. Então, é isso. Curte, comente, compartilha. Um beijo pra você.